No Omnitrix está presente uma vasta quantidade de alienígenas que o Ben pode se transformar. E dentre eles existem aqueles que alteram a sua personalidade, mas por que isso acontece? Isso vem do fato dessas personalidades serem predominantes na espécie, ficando basicamente embutidas no DNA. Isso pode estar relacionado tanto à genética quanto à epigenética. A epigenética é o campo que estuda a influência dos fatores externos em nossos genes, como o exemplo que costumamos usar aqui no canal do Ben Malvado, já que tem até um vídeo sobre isso que vai estar aí no card. Basicamente, ele tem um cabelo preto natural e aparentemente é um psicopata. Essa condição se explicaria devido à epigenética, já que o ambiente que ele viveu teria acordado os genes da psicopatia nele. Resumidamente, a epigenética estuda como pequenas mudanças no ambiente podem ligar ou desligar nossos genes, afetando a forma como o nosso corpo funciona. Essas mudanças podem ser transmitidas para nossos descendentes e estão relacionadas a algumas doenças. Essa seria então a explicação de por que alguns aliens passam suas personalidades ao Ben, como por exemplo o próprio Ratch, que tem sua personalidade irritada, e como vemos, outros apoplexianos também são assim. Além de que temos a cena do Kevin e da Gwen explicando isso. Você virou uma espécie chamada apoplexiana. Os apoplexianos são fortes, questionadores e extremamente agressivos. Eles acreditam que qualquer problema se resolva no tapa. Nada disso! Às vezes tem que ser no soco mesmo! E até os Riddles já falaram isso também. É um apoplexiano? É, camarada, eles são mais burros e durões do que nós. Com isso entendido, o objetivo de hoje é de passar por todos os aliens de Ben 10 e ver como eles afetam a personalidade do Ben ou não. Mas eu não farei isso sozinho, junto comigo eu tenho o Daniel Leite e o Boulder Pedro para me ajudar a explicar os aliens. E os canais de ambos vão estar aí na descrição, com bastante conteúdo de Ben 10 para quem quiser conferir, então dê uma passada lá depois. Enfim, podemos começar com os aliens do clássico. A começar com o primeiro alienígena da franquia Ben 10, que é o nosso querido Chama. Bom, há pessoas por aí que dizem que o Chama tem uma personalidade assim mais tranquila, meio que de surfista, que até seria irônico, porque o Chama na série, ele surfa no fogo, lá no clássico e brevemente no reboot. Aí seria irônico ele ter essa personalidade surfista, não só por isso, porque também surf acontece na água, e o Chama é um alienígena de fogo e tal. Só que assim, verdadeiramente nada indica que o Chama de fato tenha sua personalidade alterada. Tipo, em nenhum momento da série ele demonstra ter uma personalidade diferentona em comparação à personalidade normalmente do Ben. Tanto que no próprio primeiro episódio da série, o Ben fica todo desesperado em transformar no Chama, pensando que ele tava pegando fogo. Aí quando ele percebe que não tava pegando fogo, ele fica tranquilo até ele fazer caca colocando fogo na floresta. Então o Chama ele não muda a personalidade do Ben, né? Não tem nada que verdadeiramente indique isso. Agora o Besta, ele sofre sim de mudança de personalidade, mas não é o Besta que muda a personalidade do Ben, é o Ben que muda a personalidade do Besta. A gente pode ver isso na própria série, onde quando o Ben, transformado no Besta, se encontra com os Mega Bestas, eles não queriam nem saber e já foram pra cima do Ben, porque como o Phil disse, os Vulpimancers, mesmo sendo seres racionais, eles ainda são agressivos uns com os outros e tal. Ou seja, isso do Besta ter um comportamento, né, mais parecido com o do Ben é uma mudança de personalidade causada pela parte do Ben. Mas o Besta por si só ele era para ser mais, né, agressivo, que nem o resto da espécie dele. E também porque ele é o ápice da espécie, ele consegue ser mais compreensível e racional do que os outros Vulpimancers. O Diamante, tem uma galera por aí que fala que ele é mais heróico, tipo o Ben vira o Diamante, ele fica com uma personalidade mais heróica. Aí então teria uma alteração de personalidade. Mas isso é viagem, não tem assim um embasamento real para dizer isso. Talvez o Ben fique, entre aspas, mais heróico com o Diamante só porque o Diamante, ao que tudo indica, é o alienígena que o Ben mais sabe usar. Afinal de contas, ele mesmo falou isso na série, que o Diamante é o alienígena que ele mais passou tempo treinando. Então não, o Diamante não muda a personalidade do Ben. O XLR8 também não muda a personalidade do Ben. Quer dizer, o XLR8 deixa o Ben um pouco energético, a gente pode ver na série ele um pouco energético como o XLR8, mas ao todo o XLR8 não muda a personalidade dele não. A gente pode até ver em Omniverse, quando ele se transformou no XLR8, ele tentando ler os livros de feitiço, mas aí chegou um ponto que ele se cansou e decidiu só ler uma revista dos lutadores de sumô, o que é bem a cara do Ben, ele não tem tanto interesse em magia. Então de fato, XR8 não muda a personalidade do Ben, só deixa ele um pouco energético.
O Massa Cinzenta também não muda a personalidade do bem. E ele até chega a ser um bom exemplo disso, porque esse negócio da pequena parcela do bem, nos alienígenas, do conceito Fublaus e tal, é um ótimo exemplo, por exemplo, no Massa Cinzenta mesmo, porque a parte da personalidade do bem faz com que o Massa Cinzenta não seja tão inteligente quanto outros galvanianos. A gente pode ver isso no clássico, onde ele não conseguiu consertar um ar-condicionado, o que para um galvaniano seria praticamente nada, porque tecnologias avançadas da Terra para os galvanianos são apenas brinquedos. Tem algumas coisas oficiais que falam isso. A gente até pode ver o Ben conduzindo melhor o Massa Cinzenta lá quando ele completou 16 anos em Omniverse, já que ele entendeu a Prix, que é o computador da Pato Fofinha, que é a nave do Red. Ele também conseguiu mexer nos acabamentos da nave, além, é claro, do Ben sem relógio, conseguir fazer técnicas inteligentes na nave do Vilgax para desativar os escudos. Então, de fato, com 16 anos, o Massa Cinzenta até é um pouquinho mais inteligente, né? Tem mais controle sobre a parte Ben, mas ainda assim o Massa Cinzenta não muda a personalidade do Ben, mantém a mesma personalidade de sempre. Quatro Braços não muda a personalidade do Ben, permanece a mesma de sempre. Insectoide também não muda, apesar que em certo episódio ele falou que adora ser gostoso. Cara, é muito maneiro ser gostoso. Enfim, deixa isso pra lá. Permanece com a mesma personalidade sempre. O Aquático também não muda, continua a mesma coisa de sempre. O Ultra T é óbvio que mantém a personalidade do bem, porque como confirmaram no pop-up, o DNA galvaniano não pode alterar tecido. Então isso faz com que o Omnitrix faça que o bem tenha mais parte do DNA dele no Ultra T do que parte galvaniana. Quer dizer, megamorfogalvânica, desculpa. Mas ao todo, o Ultra T tem sim a mesma personalidade do bem. Então sim, é a mesma personalidade. O Fantasmático, por ser um alienígena Fublau, ele não tem problema com personalidade, né? Troca de personalidade. Isso é claro quando os Sker não tomam controle do Fantasmático, algo que acontecia no clássico e no Força Alienígena. Já que quando o Ben usou o Fantasmático para entrar no filme de terror, como confirmado no pop-up, a personalidade dos Sker foi despertada e ele começou a tomar controle da transformação. Mas a partir do Supremacia Alienígena, o Omnitrix começou a ter travas para impedir que isso aconteça. Então agora o Fantasmático está atualmente de boa sobre a personalidade do Ben. O Bala de Canhão é de novo o mesmo caso do Besta, é o Ben que muda a personalidade do Bala de Canhão e não o Bala de Canhão que muda a personalidade do Ben. A gente pode ver isso porque os Arburianos Parorotas, eles são alienígenas pacíficos, tanto que eles não conseguiram derrotar o Grande Carrapato, algo que o Ben conseguiu sozinho. Ou seja, ele de fato muda a personalidade, que ele conseguiu até fazer algo que a espécie inteira não conseguiu fazer, já que ele usa o Bala de Canhão para meios de combate, enquanto a espécie era lá toda pacífica e tal. O Cipó Selvagem, ele tem todo um caso sobre o retcon de personalidade dele e tudo mais. Você pode explicar isso melhor, Daniel Leite? Beleza, deixa comigo. Bom, sobre o Cipó Selvagem, que é assim, no clássico tinha a questão de que as floraunas que apareceram lá em Zenon eram vistas como selvagens, entendeu? Então a gente poderia entender que o Cipó Selvagem é como besta, entendeu? É a questão que a personalidade do bem que muda o Cipó Selvagem, faz com que ele seja mais racional, diferente das floraunas de Zenon. Porém, isso foi feito um retcon, né? Em Omniverse a gente vê que tem floraunas como o Pax, que é mais de boa, mais tranquilão, tem a personalidade única dele, entendeu? E é mais como o Cipó Selvagem, entendeu? Então, a personalidade única é mais racional, vamos dizer assim, e não é todo selvagem que nem as floraunas de Zenon. Então isso faz com que, de uma certa forma, criasse uma subespécie, né? Pra não dizer que, vamos descartar que as floraunas de Zenon elas nunca existiram depois do retcon, não. Mas a gente pode considerar que aquilo ali é uma subespécie de florauna diferente da que a gente vê do Cipó Selvagem e do Pax, fazendo assim com que o Cipó Selvagem ele não muda a personalidade. O Cuspidor, ele é um caso que a galera fala que ele não tem assim um meio de falar, ele é um alienígena tímido e tal. Só que acontece que o Cuspidor, ele tem sim um dublador conformado, então ele fala, ele só não fala porque o Ben 10.000, ele só usa o Cuspidor como um alien de troca, tipo, trocou de alienígena, usou o Cuspidor, depois troca de novo, por isso que ele não falou em momento algum da série. E além do mais, a gente não tem assim uma maneira de dizer de fato a personalidade do Cuspidor, então não é assim certeza se muda ou não. O Chocante, ele muda, mas ao mesmo tempo não muda. É um caso meio complicado, porque à primeira vista parece que não muda, mas de fato ele muda de certa forma, porque tipo, o Chocante, ele fala uma mudança que poderia vir da personalidade do Ben, só que o Chocante deixa o Ben assim mais serelepe, mais energético, entendeu? Uma maneira assim que é meio que uma mistura, enquanto
enquanto o Ben muda a personalidade do Chocante, por ele falar e tal, o Chocante muda a personalidade do Ben, deixando ele mais energético, serelepe, né? Que nem a personalidade dos Megawatts normalmente. O Iguana Ártica também não muda, ok? Que ele parece mudar lá, quando ele apareceu no clássico, ele falou Iguana Ártica gelada literalmente, mas aquilo é só o Ben fazendo uma piada normal, não tem nada a ver assim com mudança de personalidade. Iguana Ártica? Gelada! Literalmente! O Blitzwolfer. Ele não muda a personalidade do Ben. O Blitzwolfer ele permanece com a personalidade normal do Ben. A gente pode ver isso inclusive no próprio episódio de aparição dele, onde ele riu da Gwen e da Kai se assustando com os morcegos. Ainda mais também porque ele não se assustou dos morcegos, porque como confirmado pelo Derek, ele tem visão noturna. A única coisa que o Blitzwolfer faz é fazer o Ben ficar mais faminto, né? Ele fica todo comendo as comidas que tem na lata velha quando ele estava se transformando aos poucos no Blitzwolfer. Mas ao todo, o Blitzwolfer não muda a personalidade do Ben não. O Glutão também não muda a personalidade do Ben, isso é óbvio. Mesmo que o Glutão deixe o Ben assim com uma vontade maior de comer as coisas, ainda não muda. O Snariereho não muda. E o Freak Strike já é um caso bem complexo, porque assim, no clássico até que é visível que mudava, afinal de contas ele tinha todo aquele negócio de que ele era o segundo alienígena mais inteligente do Omnitrix, perdendo apenas pelo Massa Cinzenta, porque na época do clássico os Transilianos eram inteligentões, né, a segunda espécie mais inteligente e tal, só que isso tudo foi jogado no lixo em Omniverse, onde os Transilianos foram mostrados serem burrinhos, aí a inteligência é algo exclusivo do Dr. Victor, então o Freak Strike ao todo não muda a personalidade atualmente em Omniverse, o Ben permanece a mesma coisa de sempre, mas na época do clássico ele de fato mudava, ele mudava para ser alguém mais inteligente, tanto que na própria primeira aparição dele, ele falava lá uma frase toda inteligente e tona, falando o corpo eletromagnético e tal. Corpo eletromagnético? Sinistro. O Mega Olhos ele não muda a personalidade do Ben, mesmo que o Ben exija ficar fazendo mais trocadilho com o olho transformado no Mega Olhos. É isso aí, de olho em tudo. O Gigante menos ainda, e para fechar os aliens clássicos, o Idem. O Idem ele muda a personalidade do Ben, ele fica mais brincalhão, crianção, essas coisas. Então é uma mudança de personalidade sim. Agora indo para os aliens de Ben 10 Força Alienígena, começamos pelo Fogo Fato e ele não muda a personalidade do Ben. O Eco também não muda, o Enormossauro também não, nem o Arraia Jato, o Friagem também não, porém o Ben decide fazer mais piadas relacionadas a frio, mas isso é algo da personalidade própria dele. Fica frio, meu irmão. Sacou a piada. O Cromático não muda, porém é possível que caso o Ben passasse muito tempo transformado no Cromático, ele pudesse acabar adquirindo a personalidade do Sugilite, se tornando talvez um alien full-blown. Porém, é claro, isso é apenas uma suposição. Já o Artrópode muda sim, deixando ele arrogante, sendo um dos exemplos mais claros, até por isso o Ben tem mais facilidade de entender a inteligência do Artrópode do que do Massa Cinzenta. O Macaco-Aranha também muda, deixando o Ben muito mais brincalhão do que o normal. Um bom exemplo pra gente ver em prática é a cena do Sander perseguindo ele, no episódio com uma mão só. O Omnitrix, onde está ele? O reloginho verde? Com uma ampulheta? Que transforma você nos ETs superpoderosos? Eu nunca ouvi falar. Sendo essa personalidade bem baseada na do Homem-Aranha. Já o Gosma não muda, e o Alien X muda, já que é a soma de 3 personalidades, tendo o Ben, o Bélicos e a Serena. Como o título diz, X igual a Ben mais 2. O Ben é a razão, e o Alien X não é só razão, ele também tem amor e compaixão da Serena, e a raiva e a agressão do Bélicos. Então com a soma dos 3 nós temos a personalidade do Alien X. Indo para os próximos, o Estrela Polar ele não muda a personalidade do Ben, embora temos que ressaltar que, algumas vezes antes de se transformar, o Ben diz algo como vocês vão conhecer minha personalidade magnética, mas isso não é bem no sentido literal, é mais como uma hipérbole, sendo algo que lhe diz para dar o contexto de que ele está se transformando em outro ser. Até porque personalidade vem de persona, que significa alguém, pessoa. Então é o paralelo dele tá virando outro ser, outra pessoa, além de ser um trocadilho com os poderes do Alien. Vamos ver se essas latas de lixo gostam da minha personalidade
atividade magnética. O Ratch obviamente muda, sendo esse até mesmo o exemplo que demos no início do vídeo, então sim, ele deixa o Ben com raiva. E o último alien apresentado em Força Alienígena é o Nanomech, que também não muda. Ele poderia mudar caso fosse influenciado pela rainha, mas isso não acontece devido ao fato de que ele é 50% o Ben no seu DNA. O Omnitrix fez isso justamente para essa influência da rainha não existir, e até por isso a gente garante que ele mantém a personalidade do Ben. Até porque a maioria dos outros possui uma pequena porcentagem e mesmo assim eles conseguem manter. Indo para a supremacia alienígena, começamos com a ameaça aquática, que é um caso curioso, já que os Orishanos possuem uma inteligência para máquinas e tecnologias, como vemos até com o próprio Bivalvan, utilizando tecnologia da Terra para consertar a nave para poder escapar do planeta. O ponto é que o Ben nunca demonstrou isso por causa da sua porcentagem de DNA, fazendo então com que ele ficasse mais limitado de certa forma, sendo algo do mesmo estilo do Massa Cinzenta. Já o anfíbio não muda, embora vale citar que na primeira transformação, como tinha a consciência do Red ali junto, ele meio que estava tentando tomar o controle e logo quando ele conseguia, ele mudava a personalidade da transformação, mas ainda assim era por causa que era outro ser ali dentro. O Armato também não muda, o que é até interessante, já que como vemos, o Andreas ele é bem ansioso, o que mostra que é algo dele e não da sua espécie. O Tartagira é um caso interessante também, já que a sua espécie normalmente tem uma personalidade pacífica, mas o Tartagira mantém a personalidade do Ben. Isso é porque a genética pacífica não é forte o suficiente para conseguir se sobrepor, até porque alcançar um estado de paz desse jeito é bem mais difícil do que algo como a raiva e a arrogância que falamos no Artrópode e no Ratch antes. Dessa forma, a arrogância e a raiva são estados muito mais fáceis de serem atingidos, conseguindo se sobressair de forma mais fácil. Então é por isso que a personalidade humana do Ben consegue sobressair a do Tartagira e também a do Bala de Canhão. O NRG também não muda, o que prova que o Pandor era um psicopata e não é o comum da espécie. O acelerado também não muda, embora assim como o XLR8, ele pareça ficar mais energético. O contratempo também não muda, com o Ben até fazendo piadas de tempo com ele. Admita, Nesbit, seu tempo acabou. O Shamalin também não muda, com a gente vendo que a personalidade dele é claramente diferente da do Prisioneiro 775. O Besouro também não muda a personalidade, embora até pareça que ele tenha um ar mais sério, mas isso é mais por causa dos momentos em que ele foi utilizado, como por exemplo em Caçando uma Estrela Cadente. É um episódio que possui contextos bem sérios. Já o Diabrete muda sim, deixando o Ben muito mais agitado e serelepe, com no começo sendo muito mais difícil controlar ele, com ele só conseguindo destruir as coisas, e só depois aprendendo a consertar na base da gambiarra. E terminando a supremacia, o Shock Squat não muda. E aí galera, vocês estão bem? Porque eu do 10 eu sou o Daniel Leite, e chegamos aqui à parte de Benez Omniverse, começando aí com o nosso querido feedback. Bom galera, o feedback, a gente sabe que ele é um alienígena que tem todo um contexto, né, que assim como o fantasmático, ele é um alienígena que é 100% desenvolvido, é full blau. Ou seja, ele não tem a parcela de DNA do Ben. Ele é um ser 100% desenvolvido, 100% condutóide. Só que é assim, se você for ver na Omniverse Brief, é falado, né, que os condutóides eles são seres tristes. Eles são seres mais solitários, né, por causa que eles não podem ficar próximos por muito tempo. Caso contrário, eles podem explodir, entendeu? Aí você pode perguntar, Daniel, então por que o feedback ele não é assim? Se ele é full blau, por que ele é diferente da espécie? Bom galera, primeiramente a gente tem que entender sobre o ápice da espécie, né? Sabemos que em Ben10 existe o ápice da espécie, é algo assim que já foi comentado até num vídeo do meu canal. Se você não viu esse vídeo eu vou deixar aí no card, mas é basicamente que os aliens eles têm uma genética perfeita, sabe? Eles são optimizados. E o Vini já falou aí da questão do Tartagira, né? Tipo, o Tartagira ele tem a personalidade do Ben e não é pacífico que nem os outros geocoloniais, por causa que justamente da humanidade, né? O fator ser humano que não permite isso. Já no caso do feedback, ele não é igual à espécie dele por causa disso, do ápice da espécie, entendeu? Por causa que é algo que torna o feedback único. É melhor para o feedback que ele seja confiante. Como nós sabemos, o ápice da espécie não é algo que é antinatural, não. É possível que na natureza algum condutor geneticamente possa alcançar um ápice da espécie assim ficando como feedback, entendeu? Mas esse é o motivo aí do feedback, ele ter essa personalidade mesmo sendo full blau. O Omnitrix dá o ápice da espécie assim, faz com que o feedback seja assim, porque é melhor pro Ben que ele seja assim, em vez de ser todo depressivo, em vez de ser todo triste.
triste, assim como o resto da espécie dele. Quem sabe até isso seria uma forma aí de paz intergaláctica que o Azimuth queria alcançar. Ele vê que os condutóides são tristes, então ele justamente permitiu esse ápice da espécie acontecesse dessa forma no feedback para ele ficar feliz, para que, imagina aí um dia o Ben ele se encontrar com outros condutóides, se transformar no feedback e mostrar para eles de que eles podem ser felizes. Claro, né, que tem a questão de que eles não podem ficar próximo um do outro, mas tudo bem. Talvez poderia existir alguma tecnologia, né, o próprio Azimuth poderia fazer para impedir isso, né, que eles não possam ficar próximos um dos outros. Enfim, dava para fazer um episódio muito legal envolvendo todo esse tema, né? Mas dando continuidade, galera, o Blocks, ele não muda a personalidade do Ben. O Grava-Ataque, ele muda a personalidade do Ben no sentido que é falado no episódio Comida da Esquina, que os galeanos, eles são conhecidos por ser sábios e pacíficos. Aí vem novamente aquela questão do Tata Gira, né, galera? E a gente vê no Grava-Ataque que não é toda hora ali que o Ben, ele se mostra sábio e pacífico com o Grava-Ataque, entendeu? Ele fica bravo. A gente vê muito do Ben no Grava-Ataque. Ele fica bravo, ele fica impaciente, ele toma atitudes que não necessariamente são de alguém sábio. Porém, a humanidade do Ben não implica nisso aí, não existir no Grava-Ataque, entendeu? Porque seres humanos podem alcançar uma sabedoria. Então a gente pode concluir assim, que o Grava-Ataque, ele tem sim dentro dele essa questão da sabedoria, do pacifismo, só que não tão aparente que nem outros galileanos, por exemplo, entendeu? Porque tem muito do Ben ali, mas misturado a personalidade do galileano. O Crash Hopper, galera, bom, ele não muda a personalidade do Ben, mas o Ben, ele fica feliz de se transformar no Crash Hopper, né? Confirmado, né, que o Ben gosta de transformar no Crash Hopper para ficar pulando, entendeu? Então a questão não é nem a personalidade dele mudar, é que ele fica feliz mesmo de se transformar nele. O Escarábulo não muda a personalidade do Ben, nem o Alcatruta. O Pesquideiro também não, a gente nota logo o Ben se transformando nele lá, não sei por mais alguns cérebros, eles já chamam ele de alien bobo. Mas eu acredito que é mais a voz, o sotaque dele, o jeito dele, assim a gente pode pensar que ele ficou mais feminino e tudo. Quer dizer, agora você já era. E conta onde o ouvido foi, senão eu vou fazer o que eu faço. Dá essa impressão, né, galera? Mas não, o Pesquidush, ele não muda a personalidade do Ben. Já o Bigotoide, ele tem um jeito diferente de falar. Você nota que não é questão só de sotaque, essas coisas que não é o Pesquidush, não. A maneira que ele fala é de forma mais formal. Não de início, né? No episódio de Fuga em Massa, a gente vê muito do Ben, quando ele fala que, pra que serve esse cara, é totalmente inútil. Qual é? Pra que serve esse cara? Ele é totalmente inútil. Mas é também por causa que tem o bug do Omnitrix, naquele episódio que os aliens que o Ben virou não estavam completos, né? Estavam muito, muito incompletos. Então por isso, né, que manteve essa personalidade mais do Ben. Só que do episódio Limites em diante, né, das aparições do Bigotoide, você vê que ele fala de uma maneira mais formal. Até é legal aqui no Brasil que a gente tem a dublagem do Briggs, né, do Guilherme Briggs, nos episódios Limites e o Mundo Irado do Ben, parte 2. Você nota que o Guilherme Briggs, ele não faz a questão do sotaque que nem no idioma original, mas ele fala de uma maneira mais formal. Galera, eu tenho certeza que o Ben, ele nunca falaria assim do Will Arenga. Puxa vida, temo que o prezado Sr. Arenga seja um bocado menos apreciador de mim e minha dimensão. Notoriamente a gente vê que o Bigotoide, ele é mais formal. Por favor, explique por que até mesmo quando os dois se transformam em aliens insatisfatórios, o meu ainda é inferior ao seu. Meu caro, o senhor não me deixa escolha além de lhe esmurrar. É o meu estilo. Pelo velho, toma lá, da cá. E não só nesses episódios que o Briggs dubla ele, mas no episódio Um Novo Amanhecer também, ele muda o dublado novamente? Muda. Mas acho que ele tenta imitar a forma que o Briggs interpretou o Bigotoide, né? A maneira que ele fala também é mais com formalidade. Skirt, ponha um bigotão no Bigotoide. Parece que você não está tão vilgax ainda. Então, sim, o Bigotoide é mais um alien que a gente considera que muda a personalidade. O Opior não muda a personalidade, nem o Cocorocoide. O Astrodactyl também não muda a personalidade do Ben. O Bullfrog, assim, você pode até argumentar sobre a questão dele com a Atea, mas isso não é mudança de personalidade, não. É mais a questão que ele mesmo falou do DNA, né? Por ele ser um incunsiano, ele vê a Atea como pessoa atraente para ele, do mesmo jeito que ela vê
ele atraente pra ela, né? Pela questão do ápice da espécie aí também, né? Mas a gente sabe que o Ben já tem essa fama de pegador mesmo, entendeu? Então isso não é personalidade do Bullfrog, é porque o Ben é assim mesmo, né? O Espantoide não muda a personalidade do Ben. O Atômico, ele muda a personalidade do Ben, só que é só no idioma original, né? Por quê? Por causa que a forma que o Atômico fala é como se fosse um super-herói clássico, sabe? Até a forma que ele fala, por exemplo, com o Vomax. Ele fala grandfather, que é uma maneira mais formal de chamar avô lá nos Estados Unidos. Só que isso aqui no Brasil foi perdido, entendeu? Eles não manteram essa maneira de falar do Atômico. Eles deixaram ele para falar de uma maneira mais parecida com o próprio Ben, entendeu? Então, aqui o Atômico não muda a personalidade, mas como o original tem essa lore do Atômico portar mais como um super-herói clássico, então a gente considera o original. O Atômico muda assim a personalidade do Ben. O Podrão é mais pela questão de que ele é um alien inteligente. E a gente pensa, o Ben ele não gosta de química, só que ele se transforma num alien que é puramente química, entendeu? Isso se torna algo engraçado. Mas é mais por causa disso, né? Que é uma coisa da espécie, né? Tem a ver com os poderes dele, né? De fazer os gases, ele tem que saber de química, ele tem que ser inteligente, entendeu? Então é mais essa questão que muda do Ben para quando ele se transforma no Podrão. E o vampiro, ele não muda a personalidade do Ben, só muda mesmo o sotaque, né, galera? Que é um sotaque bem legal. Eu acho muito legal o Ben, ele puxando o R, né? Quando o Ben se transforma no vampiro, ele puxa o R, né? Mas é uma coisa também da espécie, né? O Lord Transil, ele também fala assim, acredito que todos os Vladats falam assim. E esse sotaque aí se manteve no Ben transformado no vampiro. Vampiro! De manhã! No deserto! Então é isso, galera. Dá uma passadinha lá no meu canal. Ajudar aí a bater a minha meta de 200 mil inscritos. Agradeço aí o Vini por ter me convidado para participar desse vídeo aqui. Então deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho, falou e tchau! Então é isso, galera, espero que tenha dado pra entender aí todas as explicações e que vocês tenham conseguido compreender quais são todos os aliens que alteram a personalidade do Ben. E é claro, deixem nos comentários qualquer questionamento e também qualquer opinião que vocês tenham sobre esse vídeo aqui. Muito obrigado a quem ficou até aqui e tchau!